Tem gente que ainda associa o câncer a uma única ideia, medo. E quando o diagnóstico chega, uma das primeiras perguntas costuma ser: tem cura? A verdade é que a medicina evoluiu e muito. Hoje, existem tratamentos mais eficazes, mais personalizados e muito mais casos com muito mais qualidade de vida. Olá, eu sou Johnny Mota, jornalista e apresentador, e esse é o Aqui por Você, um espaço onde a gente conecta informação com clareza, responsabilidade e também humanidade. E para falar sobre tudo isso, eu recebo aqui no estúdio hoje o Dr. Gustavo Vasili, que é oncologista clínico do IOP. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui hoje. Olha, eu que agradeço pelo convite. Eu acho que ter espaço, ter oportunidade para a gente para conversar, ainda mais dessa maneira, eu acho que mais descontraído para a gente é muito melhor. Eu acho que entender quais são os anseios de todo mundo, com certeza aumenta a chance de sucesso de todo mundo também. Maravilha, doutor. E para a gente começar, a gente pode começar sem sombra de dúvidas pelo começo. Já foi assunto, inclusive, deste podcast, mas nunca é tarde demais para a gente poder fazer alguns reforços, né? Porque a nossa audiência também vai mudando de acordo com os nossos podcasts. E aí eu te pergunto, doutor, câncer tem ou não tem cura? Veja, essa pergunta, câncer tem ou não tem cura, a gente recebe diariamente, né? É uma questão de variáveis. Do meu ponto de vista, a gente tem um controle muito bem acertado da doença. E hoje em dia, cada ano que passa, mais. Mas se câncer tem cura ou não, vai depender de cada paciente, vai depender de cada evolução e vai depender do tempo a nosso favor também. Até certamente. Porque, popularmente falando, né, doutor, a gente percebe que, não sei se é hoje, aí talvez a resposta esteja mais com você, né? Existia anteriormente uma questão de sentença de morte, inclusive, em relação ao câncer, né? E algumas pessoas, até por uma questão de dito popular mesmo, até hoje condicionam o câncer à morte. Mas a gente percebe que já não é dessa forma, né? Não, a gente mudou bastante, né? Eu acho que do ponto de vista de associar, né, sempre com uma doença grave, é claro que é uma doença séria, uma das principais causas de morte do mundo, mas não é uma sentença, né? É bem longe disso. Acho que a gente tem feito cada vez mais programas, estratégias, detecções, com que façam com que na verdade seja mais um diagnóstico na vida daquele paciente. Então, de forma geral, jamais eu diria que é uma sentença. O que eu diria é que caso a caso é diferente, né? E doutor, existe então, a partir da fala do senhor, a gente pode perceber que cada caso é um caso, né? A gente precisa olhar o paciente na sua completude, né? Mas existe então uma diferença entre cura e controle neste caso? Olha, o que é cura, basicamente? A gente classifica como cura aquela doença que certamente está tratada, que você não precisa olhar de nenhuma forma mais, porque o paciente não precisa nem voltar mais ao médico que for, né? Como se fosse algo crônico, assim. Né? Não sei se essa seria a palavra. Eu acho que é mais por controle algo crônico, sabe? Se você controlou uma doença, poxa, ele passou por uma cirurgia, ele passou por um tratamento na veia, né? Ou um tratamento que seja absorvido pelo corpo todo, e ele tem exames que não demonstram mais nada da doença, isso é cura ou controle? Para mim é controle, né? Entendi. Então é controle. Eu acho que eu acho que é um pouquinho forte a palavra de cura, e eu acho que ao longo do tempo a gente vai entender. A maioria dos cânceres iniciais são curados, mas eu acho que essa decisão é sempre entre médico e o paciente. E é principalmente aquela questão, poxa, quem está curado aqui não precisa mais ficar voltando no médico oncologista, assim como outros médicos também. Então, diante da sua fala, a gente pode considerar assim, que quando você tem o diagnóstico precoce, né, o desfecho da cura ou do controle é 100% uma questão ali dessa iniciativa, né, inicial de se descobrir de forma precoce mesmo. Né? Eu acho que esse é o principal avanço nosso dos últimos 50, 100 anos, assim. A gente diagnosticar uma doença oncológica, um câncer, antes dele aparecer. Então, assim, antes dele dar qualquer tipo de sintoma. Eu sei que isso daí é bem batido, todo mundo fala desse aspecto, mas é a verdade, né? Porque a gente tem as melhores taxas de controle de doença, cura, com doença bem inicial. Né? É bem nítido isso daí. Então, qual seja o tumor, né? A gente vê que o tumor ele é facilmente tratável em estágios iniciais, né? Geralmente ele vai ser removível, né? Perfeito. E doutor, na sua opinião, assim, por que tanto tabu relacionado ao câncer, né? Porque a palavra em si já é
carregada de muito estigma, né? Não sei se os seus pacientes comentam sobre isso, como que funciona isso, inclusive até no próprio consultório. Eu acho que também a aceitação de cada pessoa, com certeza, isso muda de pessoa para pessoa, mas eu acho que o tabu, Johnny, ele está relacionado à história, né? Então eu acho que a história de pacientes com câncer na família, de pacientes que faleceram com câncer, de sofrimento, ele vem carregado disso. E ao longo do tempo ele vem sido transformado, ele está sendo em transformação, né? Hoje em dia a gente vê a transformação acontecendo, mas talvez esse tabu seja relacionado ao trauma do passado, onde a gente viu muitas vezes nossos bisavós, avós ali em uma cama de casa ou até mesmo do hospital sofrendo por conta da doença. A gente sabe que é uma doença que ainda pode trazer bastante sofrimento, mas a gente via bem mais antigamente, certamente. Até aproveitando essa sua fala, né, porque assim, a gente tem visto muita mudança de percepção, mas também que vem de uma evolução da própria medicina, né, ou seja, desse encontro com a tecnologia, com a inovação, né, dos próprios protocolos sendo, de alguma forma, sendo atualizados. E aí eu te pergunto, doutor, o que a gente tem visto, o que a gente vai ver ainda em relação a essa evolução aí do tratamento do câncer, efetivamente falando? Eu acho que a gente está caminhando para uma cirurgia muito bem feita e cada vez menos dolorosa e mais fácil de recuperar. Né? A gente também tem passado por radioterapias que são muito boas e quase sem muita percepção, né? Geralmente o paciente hoje em dia tem pouco sintoma relacionado à radioterapia. E assim como os tratamentos que agem no corpo todo, que a gente diz sistêmicos, mas são por boca ou na veia, basicamente eles também estão sendo muito precisos. Antigamente a gente tinha o quê? A gente tinha quimioterapia, basicamente. É a quimioterapia. A principal opção, né? E eu acho que aí também vem muito tabu, né? Por conta do sofrimento da quimioterapia. Mas hoje a gente vê a precisão acontecendo de uma maneira melhor, com o paciente sendo tratado com menos efeito colateral e mais alvo, né? Então a gente consegue atingir muito melhor o tumor com bem menos sofrimento. Eu acho que isso daí são as principais transformações. O que para mim vai ser a principal transformação? Eu acho que é descobrir o alvo antes mesmo da doença acontecer. Eu acho que certamente isso daí é uma das questões que podem nos mudar, né? A gente entender quem vai ter o câncer e atingir ele antes mesmo de ter. Claro, a gente parece estar longe disso, mas ok, não custa a gente sonhar. Que a gente continue sonhando dessa forma e que esses sonhos virem também realidade, né, doutor? Porque o senhor falou sobre essas questões mais alvos, né? Me parece que tem a ver com um tratamento mais personalizado, né? Poderia falar um pouquinho pra gente sobre o que é isso, né? Esses tratamentos que hoje, de alguma forma, são vistos de maneira um pouco mais generalizada. Não sei se essa seria a palavra correta. Antigamente a gente tinha quimioterapia, batia no corpo todo, tanto célula boa quanto célula ruim. Não é que a quimioterapia não tem mais, a gente ainda tem. E a gente usa cada vez menos. Olha só. Hoje, de uns 20 anos para cá, mais ou menos, começaram a surgir tratamentos específicos. Então, a gente tem aí o surgimento de uma imunoterapia. O que é uma imunoterapia? Um tipo de tratamento que tenta ensinar para o organismo como ele mesmo pode se defender, ativa a célula de defesa, digamos assim. Ele dá um chacoalhão e faz com que o organismo mesmo reconheça. Olha só que interessante. A gente também tem terapias que são alvo, diretamente para um alvo específico, ou seja, uma alteração que aquele tumor tenha, uma mutação que aquele tumor tenha, algo assim. Então, a gente consegue atingir exatamente onde a gente quer. Não é à toa que é chamado de alvo, então. Exatamente, a gente chama de terapia-alvo. E é uma grande revolução. Ela surgiu aí em 2011 e a gente tem aí 15 anos, mais ou menos, de tratamento, né? E a gente vê isso daí aparecendo cada vez mais, assim como a imunoterapia que eu falei um pouquinho antes. E hoje a gente vê a quimioterapia sendo utilizada de outra maneira. Ela também é usado a quimioterapia, a gente usa bastante a quimioterapia, mas como uma forma de quimioterapia junto com um alvo. Olha só. E isso também entregando mais. Então, resposta maior e efeito colateral menor. Até porque, né, para nós, né, que não entendemos exclusivamente do assunto, a gente percebe assim, falou de câncer, a gente fala de quimioterapia. Mas a grande questão aqui é a gente entender que existe uma evolução constante em relação aos protocolos de tratamento, né? A gente não deixa de usar a quimioterapia, mas me parece que existe um olhar muito para o indivíduo, né, doutor? Ou seja, eu vou olhar a pessoa e não somente a doença, é isso mais ou menos? Eu acho que essa é a grande mudança dos últimos anos, assim, é você conseguir
personificar ou estabelecer um tratamento individualizado para cada um, né? A gente olha a pessoa, poxa, eu estou aqui com o Johnny atendendo ele hoje, eu vou tentar entender ele ao máximo, Olha só o que que ele tem de mutações, o que ele carrega, qual que é o que é o principal, por que ele teve esse tumor, né? Eu acho que a gente está mais curioso, e talvez a gente mais curioso faça com que a gente trate o nosso paciente melhor. Essa é a minha impressão. E até te pergunto em relação a isso, né? Porque no final das contas, o paciente vai receber essa medicação. De alguma forma, doutor, não sei se o senhor pode falar um pouco mais sobre isso para nós, em relação até aos próprios pacientes do senhor, mas assim, ele participa dessas decisões terapêuticas, né? Como trazer clareza para ele entender todo o processo de tratamento? Como que funciona? O paciente acho que nunca participou tanto da consulta. Hoje a gente tem inteligência artificial ajudando eles antes da nossa consulta, então nunca participou tanto e isso é ótimo. O paciente ativo faz com que o tratamento seja ativo também, e um paciente ativo faz com que o médico também seja atualizado. Certamente isso é uma coisa muito legal e eu acho que nenhum médico deve temer um paciente que sabe muito. Sim. A gente gosta disso, na verdade, a gente gosta daquele paciente que é ativo e consegue ter bastante informação. Então sim, o paciente ele sempre esteve no centro do cuidado, mas ele está no centro da decisão também agora, em 2026. Então a gente olha isso como uma maneira de tomada mesmo, uma mudança de paradigma. Antes, muitas vezes, a gente tinha uma decisão que era meio paternalista, a gente decidia pelo paciente, né? Hoje não, a gente vê que a decisão ela é feita, muitas vezes não na primeira etapa, ela pode ser feita de acordo com uma estruturação melhor, a gente pede mais exame, a gente vê essas questões, nada é tão correndo assim, né? Então eu vejo que isso ajuda. Que legal, eu até ia aproveitar essa sua fala para perguntar, né, o que vai definir então o melhor tratamento para o paciente, porque às vezes a gente vai ficar com a concepção que não, você vai chegar lá, você vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, você vai fazer uma série de protocolos, mas não é bem assim, né, doutor? Eu acho que a decisão sobre tratamento, ela vai passar por muitas etapas, sabe? É claro, geralmente uma primeira consulta na oncologia, ela acaba sendo com um médico cirurgião, porque é o principal pessoa que vai entrar ali, digamos assim, em contato com o paciente. Uma mulher com câncer de mama, por exemplo, nódulo mamário, ela vai procurar um mastologista, o mastologista vai tentar entender melhor qual é a decisão para aquela paciente. E aí o oncologista vai chegar na jogada também, o rádio vai chegar na jogada. Então, é claro, é salvo com algumas exceções, aqueles tumores que são muito rápidos, aquelas evoluções que são piores, a maioria a gente pensa com muita cautela. E eu acho que tomando decisões que são acertadas. Falando um pouquinho sobre câncer de mama, hoje em dia a gente vê, poxa, até um tempo atrás as mulheres operavam a mama, chegavam, a gente começava a quimioterapia, né? Era muito clássico isso. Hoje não, ela chega no nosso consultório depois de ter operado a mama, mesmo assim, a gente pega aquele material da cirurgia, faz uma testagem para ver risco e a gente decide quem precisa ou quem não precisa de quimioterapia. Para mim isso daí já é uma grande evolução, né? Não é todo mundo que precisa. Com certeza, até porque com esse protocolo, então eu entendo que a gente tem um ganho aí, né, de tempo, de assertividade no tratamento, é isso? E poder não oferecer uma quimioterapia que aos olhos nus, digamos assim, eu ofereceria. Eu atendi hoje, olha, uma pessoa e ela tem indicação de uma quimioterapia, mas será que se eu espremer um pouquinho mais desse material, será que eu não consigo saber um risco melhor? E essas plataformas estão na nossa mão hoje, a gente consegue fazer. Então a gente pega esse material, manda para os Estados Unidos e é devolvido rápido. Olha não só. É assim, aquela questão impossível, sabe? Igual a gente pensa muitas vezes em alguns outros tipos de exames, né? Então a gente consegue ter essa decisão. Bem interessante, porque o senhor falou no quadro anterior a respeito da imunoterapia, mas na sua fala me surgiu uma dúvida em relação à quimioterapia, porque a gente pensa que a quimioterapia é apenas um protocolo, mas me parece que não, né? Existem dentro da quimioterapia várias formas de aplicação, né? O que é quimioterapia, basicamente? Quimioterapia é um medicamento, é um medicamento potente que geralmente inibe um ciclo da célula. Então, é por isso que ele vai agir na célula que é boa também, porque é o ciclo da célula. Então, toda célula tem um ciclo, ela tem a célula ruim tem um ciclo, a célula boa também tem. Então, basicamente, a gente tem um monte de medicamentos que a gente chama de quimioterapia e que agem, né, em conjunto, digamos assim, em comum, eles agem dessa maneira. É basicamente isso que a gente tem.
de diferença da quimioterapia e da imunoterapia. Interessante. Até pergunto justamente sobre essa diferença, então, né? Porque se de um lado eu tenho uma quimioterapia que consegue ser um medicamento que acaba afetando ambas as células, as boas e as ruins, do outro eu tenho a imunoterapia que vai dar um up, né? É mais ou menos nessa lógica, então. É mais ou menos nessa lógica. A imunoterapia acorda, né? Acorda a célula ali para ver se ela consegue combater o próprio tumor. E a quimioterapia geralmente é aquela terapia escolhida para combater direto, ou quando a gente não tem opção de uma imunoterapia, uma terapia-alvo. Em algumas situações a gente usa, né? A gente ainda usa bastante. Em relação aos tipos, né, de câncer no qual a imunoterapia ela é indicada, é para todos ou não necessariamente? A imunoterapia ela surgiu com maior força nos tumores de pele. Então a gente vê no melanoma, no carcinoma de pele, ela surgindo como uma primeira opção, porque esses tumores geralmente são os tumores que são mais com mutações, digamos assim. É o sol na pele direto, ele faz diversos tipos de mutações e a imunoterapia consegue reconhecer isso, né? Então ativa o sistema imunológico vai lá, combate e foi onde surgiu. Mas depois a imunoterapia já entrou na sequência para câncer de rim, que tem uma característica semelhante, depois no câncer de pulmão, principalmente aquele câncer desenvolvido pelo cigarro. Na sequência ela foi entrando para praticamente todos os tumores. Às vezes em combinação de quimio e imuno e às vezes sozinha. Em algum momento ela pode ser substituta, então, num tratamento, ou melhor, entre quimioterapia e imunoterapia, ou optar só pela imunoterapia? Sim, o melanoma, por exemplo, a gente nem fala mais em quimioterapia para o paciente. Hoje em dia a gente só fala em imunoterapia e terapias alvo direcionadas. É muito difícil você propor algum tipo de quimioterapia para um melanoma, por exemplo. Assim como para um carcinoma de pele, que é uma doença frequente, né? Além disso, por exemplo, câncer de rim, você não fala mais em quimioterapia também para o câncer de rim. Você só vai tratar direto com esses tipos de tratamentos que são bem mais eficazes. Interessante. Então, a gente pode entender que ela age de maneira completamente diferente de outros protocolos, por exemplo. Age como se fosse o oposto, né? Ela acaba atingindo mais o tumor dessa maneira. Acho que acordando ele. Doutor, qual que seria a principal diferença entre quimioterapia e imunoterapia? A grande diferença entre as duas, né? Então a quimioterapia e a imunoterapia, basicamente é o jeito como elas agem. A quimioterapia, a gente vai tentar barrar o ciclo de uma célula, seja ela boa, seja ela não tão boa, seja ela maligna, digamos assim. Então a gente vai tentar quebrar aquele ciclo da célula ali no meio, e por isso que geralmente a gente tem efeito colateral da quimioterapia, porque você não consegue fazer uma distinção do que tá saudável ou não no teu organismo. Você está buscando um jeito que a célula se replica. Enquanto que a imunoterapia, a gente vai tentar dar um gás para o sistema imunológico. A gente vai tentar melhorar o teu sistema imunológico. Olha só. A gente vai tentar ativar aquele sistema imunológico, seja por mecanismos, né, digamos assim, de tirar o freio do sistema imunológico, ou seja por acordar, de dar um chacoalhão no sistema imunológico. Então a imunoterapia, ela vai funcionar muito mais acordando o seu organismo, e a quimioterapia dando uma porrada na célula que não está tão legal. É basicamente esse tipo de padrão de diferença entre uma e outra. A quimioterapia, ela vai buscar o defeito ali daquele ciclo e tentar barrar. Em relação à questão da própria imunoterapia, né, existe alguma limitação, né? A gente pode falar aí também de entrar nesse assunto um pouco também, que de alguma forma vai dizer se o paciente ele é ou não apto para aquele protocolo, neste caso da imunoterapia? Sim. Em geral, os pacientes que têm uma doença autoimune, ou seja, aquele paciente que tem uma artrite que não está resolvida, ou ele tem uma questão autoimune importante, né, que tem diversas, geralmente não são candidatos a fazer um tratamento de imunoterapia. Por quê? Justamente porque o sistema imunológico ele já é ativado de uma maneira diferente nesse paciente. Então, se você der ainda uma imunoterapia, você pode piorar.
Assim como o paciente que tem um transplante, muitas vezes. O paciente transplantado, geralmente ele tem uma supressão, ele tem uma diminuição da imunidade, porque você não quer que a imunidade dele esteja muito forte para não dar rejeição àquele transplante. Uhum. Então, esses pacientes não são bons candidatos, mas em situações específicas a gente pode utilizar, caso a caso, né? Às vezes a gente vai ter a única alternativa para usar para aquele paciente. Isso pode acontecer, pelo que eu entendi, né? Se não tiver, você pode me corrigir também com toda a franqueza. Por exemplo, pessoas vivendo com HIV, que tem já o seu sistema imunológico, né, que já está habilitado para aquele tratamento. Então, neste caso, talvez em alguma situação pode ser que a imunoterapia não seja adequada, né, dependendo da situação, né? Olha, em esse ponto, as pessoas vivendo com HIV hoje em dia têm um controle praticamente tranquilo, né? A gente atende pessoas diariamente que vivem com HIV com a carga viral indetectável e a imunidade alta, né? Então, em geral, essas pessoas são competentes do sistema imunológico. Geralmente a gente não tem problemas quanto a isso para usar a imunoterapia. O que a gente tem é falta de dado. Aí a gente Olha tem um só que pouquinho de interessante. escassez dos dados de pacientes vivendo com HIV que foram submetidos a imunoterapias. As séries históricas são menores. Então, a gente entende que não é um problema, tá? Desde que a carga viral esteja controlada e a imunidade esteja alta. O que é o problema? Quando a imunidade ainda não está alta. Perfeito. Porque Aí, neste aí- caso, não é uma indicação, então, aí possivelmente a gente vai para outros protocolos, talvez um pouco mais agressivos, não sei. Pode até ser, mas em geral não é comum isso, sabe, Johnny? Em geral a gente acaba vendo que o paciente que vive com HIV não tem problemas quanto a isso. E também os outros pacientes que são com imunodeficiências, né? Uhum. Imunodeficiências podem ser diversas maneiras, né? As grávidas, por exemplo, passam por um período de imunodeficiência. Os idosos geralmente têm uma imunodeficiência. Diabético talvez entraria nessa Diabéticos classificação? também têm imunodeficiências, né? Então, muitas vezes ela é transitória, às vezes ela vem e volta, ou às vezes ela é definitiva, principalmente por idade e tudo isso. Então, a gente precisa sempre melhorar a imunidade de forma geral para receber um tratamento de imunoterapia. Então, um dos principais pilares é a gente ter boa alimentação, dormir bem, né, exercício. Isso são pilares da imunidade para todo mundo, não é só para quem tem câncer. Mas para quem tem câncer, mais do que nunca, precisa dessas questões também. Fica a dica, inclusive, né, doutor? Eu vou aproveitar também, porque o senhor, no quadro anterior, falou sobre sol, né? E a gente estava aí passando pelo verão, agora entramos no outono. E aí eu te pergunto, né, os cuidados com a pele, eles permanecem, não permanecem? Porque fica com aquela sensação que a gente vai ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque tá frio, né? Não tá aquele calor. Mas Curitiba tem dado sinais de que o calor vai um pouco mais adiante, Pois né? é. E os cuidados com a pele? Olha, assim, o sol, ele não é o nosso inimigo número um, por favor. A gente muitas vezes coloca como se fosse a pior coisa do mundo. Não é isso. É porque a exposição solar em excesso, ela é um problema. E ela é um problema principalmente em algumas horas do dia, onde a gente tem alta carga de radiação ultravioleta. Então, é claro, esse é o problema principal, porque à medida que esse tipo de radiação perfura ou penetra a nossa pele sofre, e sofrendo, muitas vezes ela vai ter que ficar se regenerando, fazendo novas células diariamente. Assim que surge o melanoma, assim que surgem os carcinomas com alguma frequência. Então, a exposição solar, ela não é um problema em si, ela é o problema em alguns determinados horários, ou até Perfeito. mesmo sem proteção. O certo é protetor solar todos os dias. Esse é o recomendável. Não significa que se você ficar um dia sem usar o protetor solar vai ter um problema. Não é esse, né? Eu acho que a gente muitas vezes... E outra, a gente está vivendo num momento que está meio anti-ciência, né? Tem pessoas Exato. propagando que Bando de desinformação relacionado, achando que, né, é a verdade absoluta. e que deve se tomar sol, Aham. principalmente no horário do meio-dia. Essas pessoas também não se responsabilizam por nada depois, né? Sim, perfeito. Então, é aquela questão. Eu acho que tudo que é bem controlável é tranquilo de ser feito. Mas se você vai tomar sol, tome, por favor, em horários bem alternativos. No começo da manhã, final do dia. Poxa, isso daí é uma recomendação clássica, né? E até a respeito disso, né, porque a própria proteção, né, o protetor solar, né, e às vezes a gente fica com aquela sensação. E eu vou fazer meia culpa aqui, doutor, porque eu particularmente tenho uma dificuldade de usar protetor solar, né, talvez pela pele, porque a gente tem aquela questão meio popular, né, uma pessoa um pouco mais escura, né, tem uma questão que a pele é mais forte, mas
não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver, todo mundo deve proteger a pele, independente de cor, independente de qualquer coisa. Então a proteção ela é diária, cada um tem uma adaptação da pele, cada um tem um protetor que fica mais adequado, né? Então certamente você deve se proteger, talvez você tenha que dar uma reconversada ali com o dermato, né? Não tem problema nenhum, mas assim, tem que proteger pelo menos essa área que vai ser exposta diária, sabe? Bem interessante Johnny, isso, doutor. Até pediria para você falar um pouquinho para nós sobre os principais cânceres de pele, né? O que mais o senhor tem visto em consultório hoje surgindo? Bom, tumores de pele são os tumores mais frequentes do mundo. A gente tem 2 tipos principais, carcinomas basocelulares e espinocelulares. Esses daí são os que figuram aí no top 1 digamos assim, de todos os países. Esses tumores são os que os dermatologistas costumam ver diariamente nos consultórios e tiram muitas vezes no consultório, o paciente não precisa ir para nenhum tipo de serviço. Naquela consulta de rotina. Alta taxa de cura, esses aí eu poderia falar de alta taxa de cura. E é aquela questão, tirou ali, resolveu, geralmente você precisa de uma boa margem só para retirada, a maioria dessas lesões estão na face, no rosto, né, e muitas vezes também em pacientes mais idosos, mas tirou, a maioria está resolvido, apesar de ter uns 5 a 10% desses tumores que também são agressivos, e daí precisam de uma equipe. Outros tumores de pele, aí, por exemplo, entra o mais grave de todos, que é o melanoma. O melanoma é o mais grave porque geralmente ele consegue penetrar na pele até chegar à nossa corrente sanguínea e conseguir ir para outras partes do corpo. Essa é uma característica dele. Por isso que a gente tem um pouco de receio em relação a ele. E daí tem outros que são mais raros, que a gente quase não vê no nosso dia a dia, mas que não deixam de existir. Carcinomas de Merkel, outros tipos de carcinomas um pouco menos frequentes, digamos assim. Perfeito. E para a gente deixar bem didático, doutor, para quem está nos ouvindo, qual é o principal sinal? Eu olhei minha pele, vi que tem alguma coisa, fiquei naquela dúvida. Devo ou não me preocupar a partir de que sinal? Olha, o principal sinal de todos é uma lesão nova, tá? Uma lesão nova que cresceu na tua pele. Mas certamente uma lesão que tá ali com assimetria, né? Ela tem um lado mais quadrado, o outro lado mais redondo, ela tá diferente de um lado do outro. Uma lesão que é grossa, digamos assim, o bordo dela é bem elevado, ou então cor diferente, né? Cor diferente na mesma pinta, por exemplo, é uma lesão suspeita pra gente. Uma lesão grande que vai crescendo, ou então crescendo rápido, né? E claro, lesões que sangram, tudo isso daí são lesões que são de se preocupar, lesões que não cicatrizam, por exemplo. Essa é uma característica dos carcinomas. Então, doutor, eu entendo então que uma pessoa percebeu que tem algum problema, né, alguma pintinha diferente, uma cor diferente na pele. Ela vai procurar quem imediatamente? O dermatologista ou o próprio oncologista clínico? É melhor procurar um dermatologista. Acho que, em geral, é a porta de entrada, né? Assim como o nódulo na mama, o homem procura o mastologista, né? Assim como um tumor no intestino, nódulo num pólipo intestinal, ele vai para o gastro e assim vai. A porta de entrada é quase sempre o médico da especialidade que está relacionada. A mulher que tem algum problema ginecológico, ela vai no ginecologista. Então, a lesão da pele, geralmente, ela é vista pelo dermato, e aí o dermato entende o que está acontecendo. É um problema ou não é? É uma questão que eu vou resolver aqui, ou eu vou precisar de uma equipe de oncocirurgiões, oncologistas clínicos, rádios e tudo mais, que geralmente é a nossa equipe, né? Que bacana. Doutor, a gente falou sobre alguns protocolos de tratamentos, né? Aqueles menos agressivos, um pouco mais agressivos. E aí eu venho numa pergunta relacionada a algo que com toda certeza é dúvida de muito paciente, né? E principalmente aqueles pacientes que estão recebendo diagnóstico porventura hoje, essa semana, né? É possível a gente manter uma rotina durante o tratamento, doutor? Certamente, eu acho que é aconselhável também. Eu acho que a rotina, ela é algo da nossa saúde, né? Sim, perfeito. Quando a gente sai da rotina, a gente vê com criança ou até mesmo com adulto, todo mundo sente alguma alteração no corpo, né? Então, a rotina, ela deve ser seguida. Se for possível, o paciente que faz atividade física durante o tratamento, ele pode continuar fazendo atividade física. Aquela questão do sono que eu
tinha comentado. Perfeito. O sono bem regulado geralmente melhora efeito colateral, ele melhora quase tudo, né, na nossa vida. A rotina com alimentação, você não ficar saindo tanto, ter os horários meio fixos para o teu corpo, justamente ensinando ele o que que é o desjejum, café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta. Isso daí é respeito com o nosso próprio corpo. Isso daí não deve ser tirado, exceto se você não tá bem, né. Então Seria assim, uma poxa, recomendação médica, talvez, né, de é. ficar um pouco mais em casa, talvez. Eventualmente o paciente não tá com força, né, Uhum. para fazer exercício físico, e a gente não vai ficar exigindo que ele faça, principalmente durante um tratamento que é considerado pesado, ou pós-cirurgia, né, então ele, tem alguns momentos de repouso na nossa vida, né. E alimentação é isso aí também, eu acho que de acordo com o que o paciente está conseguindo tolerar. Se você não quer comer nada, muitas vezes o certo é você não ficar forçando, justamente para que você não tenha problema. Que o próprio metabolismo E aceite, né, a condição naquele momento, né. isso mesmo. Até porque, para nós, né, que efetivamente não somos pacientes oncológicos, talvez uma das grandes questões de pessoas que a gente conhece por perto, sem dúvida nenhuma tem a ver com efeitos colaterais, doutor. Mas assim a gente percebe que há uma evolução relacionada ao próprio tratamento, novos protocolos estão surgindo, e me parece também que há também uma questão de evolução dos próprios efeitos colaterais dessas medicações, né. Vocês conseguem observar isso no dia a dia? Sim, certamente. A gente vê que as drogas estão, os medicamentos estão melhores, Uhum. né. Além disso, a gente tem um suporte melhor. Hoje a gente tem uma equipe de profissionais diversa, né, que atende os pacientes de forma geral. Então, psico, Que fono, legal. nutrição, todo mundo tá junto, né, na jogada. A enfermeira diagnostica um efeito colateral no começo, digamos assim, isso Uhum. daí muda tudo. E outra, os medicamentos que a gente tem para controlar estão muito melhores, né. Então a gente tem remédios para náusea e vômito e dor que a gente não tinha 10, 15, 20 anos atrás. Então a medicina ela vem mudando, a gente vai mudando junto com ela, e tudo isso vai melhorando, né, de forma geral vai melhorando. Isso é até interessante, né, porque o acompanhamento, então, multidisciplinar, né, que esse um olhar para o todo, ele é sem dúvida importante, ou seja, no próprio IOP a gente tem fisioterapeuta, tem educador físico, nós temos nutricionista, psicólogos, todos imbuídos numa mesma missão que é o cuidado do paciente, né, doutor? Eu acho que esse é o pilar, e eu acho que é o diferencial de qualquer lugar bom, assim, Uhum. porque o paciente que está sendo tratado por uma equipe, ele é reconhecido precoce, ele é visto de uma maneira melhor, né. Então, hoje em dia, ninguém trabalha sozinho, acho que todo mundo consegue ter uma equipe, e a equipe em conjunta e em sintonia faz com que o paciente seja bem tratado. Esse é o principal diferencial de qualquer serviço bom, não somente nós, mas eu vejo que um serviço que trata com um todo, melhora bem. Perfeito. Eu até, aproveito para fazer uma pergunta ainda relacionada ao tratamento, né, porque o que o senhor vê que impacta mais no dia a dia do paciente, né, em relação aos tratamentos? Talvez aquela questão que poucas pessoas percebem, não sei, às vezes a gente tem a sensação, inclusive a gente ouviu inclusive de outros pacientes aqui durante outros episódios, de que às vezes aquele cuidado excessivo da família, é aquele olhar que as pessoas não deixam a outra pessoa fazer absolutamente nada, né. Né. Para você, doutor, o que você vê que percebe que às vezes poderia ter um destino diferente ali? Sem dúvida, eu acho que aquela pessoa que quer mais privacidade, você não deixa, né, Aham. certamente esse é um ponto que impacta muito. Mas eu vejo uma grande parte dos meus pacientes, dos nossos pacientes, sentirem a falta, por exemplo, do trabalho, Olha muitas vezes só. quando eles são arrancados, por exemplo, de questões assim: "Poxa, parece que a minha rotina estava legal, eu estava trabalhando bem, estava trabalhando de um jeito assim, de repente eu tive que mudar tudo, eu estou tendo que fazer um isolamento aqui ou ali, e eu não estou frequentando mais, eu fui afastada pelo seguro, né, Aham. então seja qual for, INSS, seguro privado, mas assim, eu sinto que a mudança da rotina, Olha essa só que virada de interessante, cento e né. oitenta graus, eu acho que ela muda bastante a vida da pessoa, Uhum. muda bastante. E querendo ou não, né, de alguma forma, não sei se tem alguns exemplos, alguma história relacionada a isso, porque ao mesmo tempo que é um choque, né, da realidade daquele momento, a pessoa às vezes reverte isso para algo mais positivo, né. A gente teve alguns pacientes aqui que passaram pelo podcast, eles falaram: "Puxa, foi um momento que eu percebi que eu freiei, fui cuidar da minha vida, da minha saúde, fui olhar
pra mim, coisa que eu não fazia há muitos anos. É, Percebe isso, doutor? Eu percebo bastante isso. Eu acho que sim, é um momento de reflexão, né? Uhum. Geralmente a gente tá meio no automático, conseguindo viver um dia após o outro pela correria e tudo Sim. mais. Tá todo mundo no seu trabalho e envolvido, né? Todo mundo com tempo muito corrido, até que vem um diagnóstico assim. Eu lembro de muitas situações assim, onde o paciente é afetado por isso, digamos assim. Eu me lembro bastante assim de um caso de um paciente que Uhum. ficou muito tempo querendo promoção de trabalho, conseguiu uma promoção e ela teve um câncer de mama. Ok, vamos lá, um tumor que é relativamente comum, né? Uhum. Foi afastada, ela tinha recentemente subido do cargo e quando ela foi afastada, digamos assim, no momento que ela voltou para a empresa, já tinha outra pessoa no cargo dela, Olha tudo tinha só. mudado e logo ela também foi desligada daquela empresa. Então, hoje em dia, é claro, ela está trabalhando com outra área, muito bem feliz, mas essas histórias se repetem e a gente vê com alguma frequência que a gente também não é tão importante para todo mundo assim, a gente poderia ser. Até porque a gente pode mencionar, inclusive, os próprios dados de abandono de mulheres É durante verdade. tratamento oncológico pelos seus pares, inclusive, né, Isso doutor? daí é uma coisa que incomoda muito, né, Johnny? Poxa, a mulher no momento mais difícil que tá da vida dela, muitas vezes ali, sob um tratamento que exige do corpo dela físico, psicológico, tudo, né? Ela ainda tem um abandono, ou o parceiro não acompanha. É muito raro o homem ser abandonado pela parceira, né? Geralmente é o contrário, né? Geralmente o homem abandona a parceira, né? Mas isso é uma coisa que é dolorosa, delicada e a gente vê isso com frequência, né? Não é só na questão conjugal, né? Não é só marido e mulher, mas muitas vezes, como eu estava te falando, do trabalho, da pessoa ser desligada Exato. depois de um diagnóstico, né? Por isso que é tão Acontece. importante o próprio acompanhamento psicológico, né, de Claro, um com paciente certeza. numa situação como essa, né, Com doutor? certeza. Doutor, a gente está partindo quase para o final desse nosso episódio, mas eu gostaria de fazer algum reforço de algumas informações aqui. Então, o paciente recebeu o diagnóstico, né? Qual deve ser o primeiro passo desse paciente, doutor? Bom, receber um diagnóstico de câncer, o certo é procurar a ajuda mais especializada e melhor possível. E como que geralmente vai ser isso? Através de uma equipe de oncologia, Uhum. de sua confiança. Eu acho que esse é o principal ponto. Receber um diagnóstico, você deve buscar uma equipe de oncologia especializada. Um diagnóstico de câncer, geralmente ele vem associado a isso. Então, esse é o primeiro passo de todos. Que interessante. Então, significa que o acompanhamento mais próximo, né, ele faz Uhum. total diferença. Ah, total, né, total. E melhora também, né? O acompanhamento mais próximo, equipes especializadas. Muitas vezes a gente vê tumores que são tratados por equipes bem treinadas com uma chance de sucesso muito maior. Eu digo, por exemplo, a gente tem dados sobre sarcomas, que são Uhum. tumores que são considerados raros, mas quando eles são tratados por equipes muito bem treinadas, a chance de controle, de cura em 10, 20 anos, né? A chance de nunca mais aquela doença te incomodar, ela é muito maior do que eventualmente você tratar com uma equipe que não é conhecida daquela questão, né? Então, eventualmente ali em médicos que não estão especializados e aptos a fazer aquele tipo de tratamento. Na dúvida, tira uma outra opinião. Uhum. Excelente. Inclusive sobre isso, doutor, porque assim, tem muita gente com medo de investigar. Uhum. Tem gente, inclusive, que protela, acaba adiando os exames. Qual que é a deixa para essas pessoas, doutor? Essa é uma questão que não deve, né, ser feita, né? A gente vai fazer a detecção de um tumor precoce, esse é o objetivo. Uhum. Então, que a gente fica procurando, né? Digamos assim, a gente quer saber se tem algum tumor ou alguma coisa que não está sendo vista pelo próprio paciente. E não é que você vai procurar e achar problema, na verdade, você vai pensar com mais calma e você vai ser tratado melhor. Então, o diagnóstico inicial é o fundamental, né? Todo mundo já deve falar isso para você e todo mundo fala em toda hora isso. A gente está em todos os momentos em veículos de imprensa e tudo mais, tentando reforçar isso. Mas é porque é verdade. É porque é o que foi demonstrado até hoje que tem melhor chance de cura, digamos
digamos assim. Inclusive, essa é a máxima de muitos homens, né, doutor? Ah, Quem procura, acha. Mas neste caso, sim, vai procurar. Se achar, tem tratamento, tem como fazer a coisa dar certo, né? Homem é bicho difícil de tratar, né? Homem geralmente não vai muito, né? Ele vai Fica geralmente... amarrado, né? Ele vai meio amarrado, assim, uma grande parte das vezes. Apesar de nos últimos anos a gente ter visto alguma mudança, sabe? Nos últimos anos eu tenho visto que tem mais homens chegando até mesmo sozinho no consultório. Às vezes é porque a mulher mandou, né? Mas em geral eles estão indo, sabe? Então um pouco mais do que era antigamente. Um pouco menos chucros, mas cada vez estando mais ali conosco. Torcemos aí para que esse percentual aumente, né, sim, doutor? com certeza. Doutor, quando a gente fala, então, de investigar de forma preventiva, a gente pode dizer que isso, de alguma forma, pode salvar vidas? Ah, claro, com certeza. Você diagnosticando uma lesão inicial, né, como eu estava falando, por que a gente faz mamografia hoje? É porque a gente quer buscar um nódulo mamário que não dá para ver, ou não dá para sentir. Por que a gente faz alguns exames de próstata, né? Seja toque retal, exame de sangue, justamente para tentar detectar um nódulo na próstata que não dá para ver. Até mesmo a colonoscopia. Por que é feita a colonoscopia? Porque muitas vezes você vai achar um pólipo que iria virar um câncer algum dia. E você mudou a história daquela pessoa, né? Você tratou ela com um simples retirada de um pólipo de uma doença que provavelmente levaria ela à morte, né? Então, a gente tem uma mudança total por conta disso. Você consegue tirar um nódulo, muitas vezes, da mama de menos de 1 centímetro, que você nem vai falar sobre quimioterapia, nem nada, né? Então, não é só melhorando a mortalidade, mas é melhorando também o tratamento. Você vai ser menos agressivo, né? Então, acho que é basicamente isso. Que bacana ouvir isso e que a prevenção, ela pode sim salvar vidas, não, né, total. doutor? Pra gente finalizar, doutor, qual que é a mensagem que você deixa hoje para quem recebeu um diagnóstico, seja hoje, seja ontem, ou vai receber esse diagnóstico em alguns dias? Veja, eu acho que o oncologista, a equipe de oncologia, de certa forma, ela vai ser parceiro seu para o resto da vida. Então, raramente a gente dá alta, raramente a gente fica deixando o paciente sozinho. O oncologista deve ser bem escolhido de forma geral. Eu acho que você deve sempre tentar achar alguma recomendação ou pelo menos entender como aquela equipe trabalha e entender que aquilo lá não é uma sentença de nada, que você vai sentar junto como se fosse um amigo mesmo, justamente para tentando entender melhor o que deve ser feito no seu caso. Cada caso é um caso, cada tipo de doença é uma doença diferente, mas de forma geral a gente vai sempre tentar melhorar a situação, seja melhorar sintomas, seja tratar como controle, como cura, como a gente pode falar, né? Digamos assim, cada um com os seus objetivos, mas justamente eu acho que tendo uma equipe para contar de confiança de verdade, né? Não aquela equipe que você tem medo. Se você sente medo da equipe oncológica, eu acho que é mais fácil trocar, né? Mas muitas vezes o certo é você se sentir confortável. A gente está aqui justamente como a equipe que vai cuidar da sua saúde de forma geral. Então, acho que essa é a visão que eu tenho do médico oncologista hoje, em 2026, com o tanto de informação que a gente tem, né, que seja de inteligência artificial e seja até mesmo de tudo, né, onde está publicado, internet, tudo isso daí. A gente tem uma gama de opções, eu acho que a gente tem que entender o que se encaixa melhor em cada caso. Para mim, essa é a principal mensagem e, claro, a gente falou, diagnosticar precoce é o que vai melhorar e diminuir a chance de um tratamento mais doloroso. Bacana, que a gente possa internalizar toda essa sua mensagem, que isso vire mantra, né, daqui para frente. Doutor, foi um prazer receber você aqui hoje, nos nossos estúdios. Obrigado pela fala tão esclarecedora. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a consideração e estamos aí. Eu acho que é muito legal esse tipo de formato e parabéns por vocês também, por fazerem todo esse trabalho acontecer. Obrigado. Bom, hoje falar de câncer também é falar de evolução, de ciência, de acesso e também de esperança. A informação correta no momento certo pode mudar histórias e o diagnóstico precoce, junto com o tratamento adequado, faz toda a diferença. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas, porque falar sobre isso também é uma forma de cuidar. Eu sou Johnny Mota e esse foi mais um episódio do Aqui Por Você. E a gente se encontra no próximo episódio com mais conversas que informam, acolhem e fazem total diferença. Porque no fim das contas, é isso que importa. Estar aqui por você. Tchau!